E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio aí do Dev Talks e hoje eu estou ao lado do Bruno Ferreira e junto da nossa convidada especial, Anne, advogada de Direito Digital. Tudo bem, Anne? É um prazer ter você conosco. Se apresente aí, fique à vontade para falar um pouquinho de você, Anne. Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Obrigado Bruno, obrigado Matheus pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Eu sou a Anne, sou advogada de Direito Digital, especialista, em adequação aí de empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. E vai ser um prazer estar falando com vocês sobre esse tema tão impactante e tão forte aí no momento em que a gente vem vivendo. Bom, é um assunto muito aí atual, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e hoje nós vamos comentar alguns pontos e tirar algumas dúvidas. É um assunto bastante interessante, como eu disse, está na atualidade. E eu vou começar com a primeira dúvida, Anne. O que é a LGPD? Bom, pergunta do momento, Palpite a gente tem de monte, mas o que é LGPD? Bom, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma legislação nova aqui no nosso país, que está vigente desde setembro de 2020. E ela regulamenta, ela traz regras com relação ao tratamento de dado que é realizado aqui no nosso país. Buscando, primeiramente, garantir ali os direitos à nossa intimidade e à nossa privacidade. Então, a LGPD, ela foi inspirada lá na GDPR, que é a legislação da União Europeia, e o principal objetivo dela é regulamentar o tratamento de dado que existe, pelas empresas aqui no nosso país. Anne, quando a gente fala, mesmo para nós que estamos na área digital, na área de tecnologia, quando a gente fala tratamento de dados, essa palavra hoje está claro, mas num primeiro momento é difícil entender. O que é um tratamento de dados? Bom, para a gente entender LGPD, Bruno, é muito importante que a gente tenha 3 conceitos na nossa cabeça de uma forma muito clara, não só o tratamento de dado. Quando a gente fala LGPD regulamenta tratamento de dado, a gente precisa entender o que é dado e o que é tratamento. Se a gente não sabe o que é dado e não sabe o que é tratamento, não tem como saber o que é LGPD. Sim. Então, dado, a legislação divide lá em dado pessoal e dado sensível. O dado pessoal é toda e qualquer informação que leva à identificação de uma pessoa, como um nome, o RG, o CPF, uma tatuagem, um carro adesivado. Isso pode levar à identificação do indivíduo, correto? Não tem dúvida. E a gente tem também o dado sensível. Os dados sensíveis são as nossas convicções religiosas, políticas, os nossos dados biométricos, genéticos, nossos dados de saúde. Sim, eu acho que esse é um dos grandes problemas, o dado de saúde, isso deve ser sensível extremo. Exatamente. E por que o dado é sensível, O dado é sensível porque se ele for exposto, ele pode levar ali a um constrangimento, a uma exposição, a um ato discriminatório com relação àquele indivíduo. Essas informações, elas pertencem a alguém, e na legislação esse alguém é chamado de titular de dados. E o que a gente faz com esses dados? A gente trata. Então, tratamento de dado é tudo aquilo que a gente pode fazer com a informação efetivamente, desde a coleta, disponibilização, arquivo, compartilhamento, descarte. Então, fica muito mais fácil da gente entender. Quando a gente fala, regulamento o tratamento de dado, nada mais é do que estabelecer regras para tudo aquilo que você vai fazer com dado e informação vinculado à pessoa física. Lembrando, gente, LGPD se aplica a dado de pessoa física, não se a aplica dados. Empresa para empresa. Exatamente, não se aplica aos dados da empresa, certo? Uma dúvida muito comum vamos imaginar um cenário, eu tenho um monte de informação que eu tenho que prestar quando chego num hotel. De onde eu venho, qual cidade eu passei. O hotel hoje ele tem que ter essa preocupação também, porque ali tem uma porrada de informação que além de me qualificar, são dados sensíveis. Numa linguagem normal, eu diria que o tratamento de dados é definir o que o hotel vai fazer com esses dados e o que ele pode fazer com esses dados. Vamos lá, quando a gente fala em LGPD e quando a gente fala nessas regras, a gente fala em princípios. A legislação ela não consegue determinar regras claras para todo e qualquer tipo de segmento, não é? Então ela traz os princípios. Princípios dentro da LGPD é igual princípio na nossa vida. Quando a gente vai tomar uma determinada decisão, o que pauta a nossa decisão não são os nossos princípios? Dentro da LGPD funciona assim também. Então, quando uma empresa ela vai, por exemplo, ali promover a coleta dos seus dados, você chegou lá no hotel, está fazendo o check-in e a pessoa pede, só falta pedir ela a cópia, né, do teu imposto de renda. É isso mesmo. O que a LGPD ela fala? Ela fala, querido, olha só, você até pode coletar essas informações, desde que
você tem uma finalidade e uma necessidade clara. Se a gente não tem finalidade, a gente não tem necessidade, significa que a gente não precisa daquela informação. Eu sempre gosto de falar o seguinte, aquela historinha antiga de, eu vou coletar essa informação porque vai que um dia eu precise dela. Isso não se aplica mais ao mercado. Vou deixar aqui armazenado, porque talvez um dia lá na frente eu possa fazer uma ação de marketing, posso fazer um trabalho com essa informação. Exatamente. Então, por exemplo, quando o hotel, né, quando a gente vai fazer, eu gosto de dar o exemplo, Bruno, para que todo mundo entenda do que é a finalidade e necessidade, quando a gente vai participar de um processo seletivo, né? Uma empresa abre lá uma vaga, abre uma possibilidade de contratação. E aí tem um link onde as pessoas podem se candidatar para aquela vaga. Quando a pessoa vai se candidatar para aquela vaga, ela tem que preencher o nome, né, alguns dados de identificação, dados de contato, como e-mail e telefone, os dados vinculados ali a todo o histórico profissional, né, o seu perfil profissional. E aí a gente chega num tema muito delicado, que são informações ali com relação a estado civil, sexo, data de nascimento, se tem filhos, né? Essas informações, grande parte delas, são sensíveis. E aí a gente precisa, sim, aplicar a finalidade. Qual é a finalidade de eu saber se a Anne é casada, solteira, viúva, se ela convive em união estável para um processo seletivo? Qual é a necessidade de eu saber a raça, né? A orientação sexual dela? Então, são informações que não têm finalidade, não têm necessidade, e aí a chave são informações que podem levar a atos discriminatórios. Correto. Nunca tinha olhado por essa ótica, mas realmente. Para que eu vou usar essa informação? Exatamente. Isso faz diferença no momento que eu vou qualificar uma pessoa? Afinal de contas, quando você vai contratar, a finalidade é fazer a análise do perfil, correto? Não tenha dúvida. É um profissional, você não está contratando ele porque ele é assim ou assado. Pelo contrário, você está contratando ele pela capacidade profissional que ele vai te entregar. Exatamente. Não, eu nunca tinha olhado por essa ótica e é fantástico. Então, a gente sempre fala, quando você vai, normalmente nas empresas, né, quando a gente tem que fazer um formulário, uma análise de cliente, né, fazer aquela pesquisa institucional de clima, normalmente as pessoas pegam lá um formulário do Google, né, fazem algumas adaptações e colocam ali em prática, né? Eu sempre falo que isso não pode mais acontecer, porque todas as vezes que a gente for solicitar dados e informações de uma pessoa física, a empresa precisa fazer essa pergunta. Para qual razão eu vou utilizar essa informação? Qual é a necessidade? Realmente? Exatamente. Se eu não tenho necessidade, não é uma informação que eu devo manter no meu banco de dados e sequer solicitá-la. Sim. Claro, faz todo sentido. Na verdade, na prática, você vai tratar as informações que você realmente tem necessidade. Se não tem necessidade, vou armazenar para que um dia eu faça isso. Não tem essa necessidade, né, na prática. Exatamente. Sabe que eu cheguei viajamos semana retrasada, nós fomos para o Guarujá. E no hotel que nós ficamos já mudou. Antes era aquela fichinha padrão Embratur, que tinha 200 perguntas, e a que a gente preencheu no hotel já tinha nome, cidade onde a gente estava vindo, um questionamento de Covid, que beleza, ainda, mas não perguntava sexo, não perguntava nada. Assim, basicamente era 5 informações, reparou isso daí no hotel? E ok. E até agora que você está traçando um paralelo com o hotel e com o processo seletivo, me fez entender que as mudanças... Realmente, para que ele vai saber, interessa saber meu sexo? Sim, e são informações que a gente não tem um impacto só em LGPD. A gente vive cada vez mais aqui num mundo onde a gente precisa estar sempre atento, né, a bandeiras efetivamente que possam apontar ali, levar a apontamentos discriminatórios. Então, para que eu preciso saber qual é a orientação sexual daquela pessoa? Para que eu preciso saber o sexo dela, a cor, a raça, o gênero, né? São informações muito delicadas. Eu gosto muito de dar aquele famoso exemplo, né? Você está numa empresa e você é funcionário dessa empresa e você precisa entregar ali um atestado médico. Aí você entrega esse atestado médico para o teu coordenador, que passa para o gerente, que passa para a gerente de RH, que fica lá num arquivo e morre, né? E o que tem no teu atestado médico? Todas as suas informações de saúde. São informações que, se forem ali expostas, podem levar a atos discriminatórios dentro daquela empresa, podem levar à sua exposição, né? Então, quando a gente fala em dado sensível, a gente precisa redobrar sempre a segurança daquela informação. E é sempre importante a gente ressaltar que toda legislação, tudo que é novo, né, dentro da nossa empresa gera um impacto. E aí a gente tem que ter sempre qual é a nossa chave, né? A chave para aquilo dar certo dentro da nossa empresa. Quando a gente fala em LGPD, a gente precisa ter uma palavra sempre na nossa cabeça para que dê certo, que chama transparência. A empresa ela precisa agir de forma transparente, né? Eu preciso falar para aquelas pessoas para que eu preciso do dado dela. Independentemente se eu estou falando com o meu cliente final ou para o meu colaborador. Sim. Não é?
Uma coisa importante aí, né? Nós aqui na Dev, uns 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, um pouquinho antes da LGPD, toda vez que alguém vai fazer uma solicitação para RH, antes, lá no começo, nas origens, passa para o coordenador fala com não sei quem, assim por diante. Hoje não. Hoje a gente usa o próprio CRM do BRRP. O CRM do BRRP hoje, o que ele acaba fazendo? Eu abro uma solicitação, o funcionário, né, direto para o RH. É uma informação que fica entre ele e o RH. E lá ele vai anexar o testado, uma solicitação, ou solicitar uma bônus, não importa. O que for, ou até mesmo um adiantamento. A gente começou a ter alguns problemas, não só com a testada, mas com o mesmo adiantamento de viagem, reembolso de despesa. Então, de um está sabendo onde comeu, onde não comeu, o que ele fez. E queira ou não queira, nota fiscal tem seus dados, tem tudo. E na hora que a gente vai em saúde é mais grave ainda, né? Então, hoje na Dev já é assim, a gente diretamente o funcionário tem uma conexão com o RH, não passa por ninguém. E aí, o RH, óbvio, ele tem que saber, porque tem que tomar providência, fazer uma série de coisas, obrigações acessórias do governo, que ele não tem como o RH não saber. Mas fica restrito entre os dois. Sim, é muito importante sempre no mundo corporativo que as pessoas, né, que trabalham naquela empresa, os seus colaboradores, eles tenham acesso àquilo que eles precisam ter acesso. Né? Existem empresas que gostam da horizontalidade, né? Falar, não, aqui todo mundo tem acesso a tudo. Sim. Quando a gente tem acesso a tudo, a gente não consegue garantir a segurança da informação. Não tem dúvida. Né? Não adianta a gente ter um termo de sigilo, por exemplo. Se eu tenho acesso a algo que eu não preciso ter, eu não tenho como ter segurança da informação dentro da minha empresa. Eu não tenho como falar em proteção de dados. Então, a gente precisa, quando a gente entra lá para fazer um projeto de adequação efetivo naquela empresa, a gente precisa mapear, identificar as atividades. E essa identificação de atividades ela é de extrema importância. Porque é através dessa identificação que eu consigo visualizar os dados que essa empresa trata e lá no final do projeto, né, apresentar ali, por exemplo, um apontamento de risco falando, olha, o teu comercial ele tem acesso a essas informações, só que essas informações não são necessárias para realizar nenhuma atividade. Né? E por que a gente tem acesso a essa informação? Então, essa delimitação ela é muito importante para a gente garantir a segurança da informação internamente. Um dos apontamentos que você fez no nosso caso, a gente já mudou. Então, por exemplo, no contrato antes, a gente tinha informações de quem assina. E lá, óbvio, vem um contrato social, ou a gente tem que solicitar as identificações, e isso ficava exposto no comercial. Então, hoje mudou. Então, hoje o contrato nosso, até o momento que vai ser assinado digitalmente, ele está sempre denominado pessoas que têm poderes para assinatura. Lá no D4, ou onde a gente usa, hoje a gente usa o DocSign, tudo digital, lá sim tem as informações, e dentro dessa plataforma, só quem tem os dados, acesso aos dados sensíveis, sou eu que assino como uma parte, e a outra parte, e as testemunhas. Que aí não tenho muito o que eu fazer. O cara não vai assinar um documento sem ler o documento. Mas hoje está restrito a basicamente as duas partes e quem é testemunha das duas operações. Antes ficava sim exposto isso daí no contrato para o time comercial, óbvio. Podemos evitar, então vamos evitar. E antes a gente perguntava, muitas vezes na hora que a gente estava prospectando uma lead, perguntava, olha, o que você é na empresa? Qual é o seu cargo na empresa? Quantos anos você está na empresa? Para a gente poder ter uma ideia da pessoa com quem a gente está tratando. Se é um nível decisório, se não é um nível decisório, quem que é o cara que está no par dele, ou a pessoa que está acima dele, porque é importante, porque é um contrato, eu tenho que saber com quem eu estou falando. Hoje a gente tenta evitar ao máximo, a gente vai procurar no LinkedIn, a gente vai procurar em outra forma, mas nunca qualificando, para evitar esse tipo de tratamento. Pensando na parte de adequação, implantação da LGPD nas organizações e com base aí na sua experiência, qual é o maior desafio nessa etapa de adequação? Você chega numa organização e precisa adequar todos os setores. Qual que é o principal ou os principais desafios? E se existe algum setor em específico que os dados são mais delicados, você precisa ter uma atenção redobrada? Bom, Matheus, tudo que é novo gera um desafio, não é? Toda mudança mesmo, essa mudança seja na nossa empresa, na empresa que a gente trabalha ou na nossa vida, ela gera um desafio muito grande da aceitação, porque mudar não é fácil, nunca é fácil, né? Mas o nosso principal desafio é mostrar para as pessoas que proteção de dados ela precisa ser um valor. Ela é sim uma obrigatoriedade legal, a sua não aplicação, a sua não adequação pode levar a multas aí de até 50 milhões de reais. Mas a empresa ela não tem que fazer essa movimentação pelo impacto legal. Ela tem que fazer essa movimentação pelo impacto de valor de atuação. Então, quando a gente chega na empresa, o nosso principal desafio é conseguir o engajamento das pessoas.
Porque não existe como você fazer um projeto de sucesso dentro de uma empresa sem engajamento. Se cada cada colaborador não entender que proteção de dados não é um impacto só para o teu trabalho, que é um impacto para a tua vida, o teu projeto não vai ser um projeto de sucesso. Quando você chega para falar com os colaboradores, você precisa saber efetivamente tudo aquilo que ele faz. E isso já gera um bloqueio. Porque as pessoas se perguntam, calma aí, por que essa pessoa está querendo saber exatamente tudo que eu faço? Será que o meu chefe está com essa história de LGPD e está querendo me mandar embora e colocar uma pessoa aqui no meu lugar? Não é? Então, é muito importante que a gente deixe claro, né, para todos os colaboradores o que é LGPD, por que a gente tem que fazer essa adequação, qual é o impacto dessa lei na nossa vida, no nosso trabalho, para conseguir um maior engajamento. E todas as vezes que a gente consegue transmitir para aquelas pessoas o valor que existe em falar em proteção de dados, a gente tem uma participação muito grande dentro dessa empresa. Dentro do escritório, a gente já adequou aí mais de 80 empresas a essa legislação. E lá atrás, quando a gente iniciou, a gente já mudou muita coisa nos projetos, né? A gente vai aprendendo também, é tudo muito novo. A gente fazia os treinamentos sempre no final do projeto. Até que um dia eu falei, não, essa chave está errada. Esse treinamento não tem que ser no final do projeto. No final do projeto, a gente pode sentar com cada setor, mostrar todos os riscos que foram levantados, quais são as mudanças. Mas a gente precisa trazer para a primeira parte do projeto um treinamento com relação à LGPD. Uma vivência com relação à LGPD. Porque quando eu conseguir virar a chave de cada colaborador, eu vou ter um super engajamento no projeto e isso vai acontecer de uma forma muito positiva dentro da empresa. Você conseguiu impactar o mindset dele. Sim. Senão é difícil. Exatamente, até porque dentro de uma empresa você fala com todos os setores, né? Você vai falar lá com o setor produtivo olha e fala, viu, eu nem tenho acesso a dado e informação, o que você está falando em proteção de dados, né? Aqui. Por que isso é importante? Então, quando você consegue mostrar para ele que proteção de dados faz parte da dor da vida dele, efetivamente, você traz essa pessoa para o teu time. E dentro das empresas, as pessoas sempre perguntam, nossa, mas será que a minha empresa, né, precisa estar adequada a essa legislação? Essa lei hoje, ela se aplica, né, a grande parte das empresas, com pouquíssimas exceções. E mesmo, por exemplo, uma microempresa, uma pequena empresa, precisa estar adequada. E a gente tem setores onde a gente vai ter sempre uma autoexposição, como departamento pessoal, recursos humanos, comercial, né, são setores altamente impactados. Quando a gente tem lá empresas voltadas para a área da saúde, aí eu costumo falar que não existe uma atividade que não gere um alto impacto, né? Porque o impacto vai desde a tua coleta inicial ali, quando você chega para um atendimento, até para o médico que está lá efetivamente te atendendo. E uma coisa muito importante que a gente precisa deixar isso de uma forma muito clara é: proteção de dados não se confunde com sigilo profissional. Quando a gente chega para fazer adequação numa clínica médica, por exemplo, o médico olha para mim e fala assim, doutora, eu já sigo o sigilo profissional. Sigilo profissional faz parte de uma obrigatoriedade da tua função, certo? Exatamente. Só que aí você garante o sigilo com relação àquele atendimento. E o que você faz com aquelas informações? Como é que você arquiva essas informações? Com quem você compartilha essas informações? Né? Será que é correto, por exemplo, a tua secretária poder ter acesso a todo o prontuário médico? Será que o arquivo desse prontuário é feito da forma correta? Né? Será que eu estou tendo ali o consentimento efetivo dessas pessoas? O descarte? Né? A forma de arquivo hoje digital que existe, então tem toda uma metodologia para que isso seja feito da forma correta. Então a gente tem setores de alto impacto dentro de uma empresa e o maior desafio é o engajamento e mostrar que proteção de dados é um valor, isso faz parte da nossa vida, não só da nossa empresa. Sabe que você falando agora, a gente tem um cenário muito parecido quando a gente vai implantar um RP. Quando a gente chega numa empresa para implantar um RP, é um problema grande, porque nós vamos transitar em todos os setores, nós vamos falar com todas as pessoas, e o segundo problema grande aí é que a gente vai tocar em feridas que às vezes até mesmo a nível de diretoria não quer mexer. Porque não tem, a gente tem que perguntar. Na verdade é uma fase do projeto que a gente chama de skill, eu tenho que aprender a empresa. Se eu não aprender a empresa, eu não consigo olhar o que essa empresa faz e tentar traçar uma melhora. Passando um paralelo rápido, a gente fala em BPM, nós chegamos numa empresa e a gente tem um processo que é o tal do as-is. E a gente chega dentro desse negócio todo, desse imbróglio, que são processos, são metodologias que estão ali dentro, o software tem a metodologia dele. Então, a hora que a gente, teoricamente, traça para um to-be da vida, que deveria ser o que vai ser usado,
É diferente do que está sendo feito. E quando você vai falar com o gestor tem o que a gente chama de should be. Ele acha que está sendo feito assim, não está sendo feito assim. E quando você fala, olha, vamos trabalhar dessa forma, nós não temos o poder de mudar. Então a gente tem que vir, engajando as pessoas para que elas entendam que um RP vai gerar valor. 2, a gente tem que fazer perguntas que são perguntas delicadas e que você tem que saber como perguntar, porque se eu chegar para a dona da empresa e falar assim, quero saber quanto tem de saldo bancário na tua conta. Ela vai falar, tá, mas por que você quer saber o saldo bancário da minha conta? Não, é que eu preciso saber o saldo para poder setar no sistema o saldo inicial. Mas se você não quiser falar para mim, olha, você tem que fazer um saldo inicial setado aqui. Então é muito difícil, é muito sensível essa pergunta, é muito complexo a forma com que você se posiciona lá dentro. E, trazendo um paralelo ainda com o que você está falando, toda a experiência nossa de implantação, a gente só teve sucesso, ou melhora na implantação, quando no primeiro momento a gente chegou na empresa e apresentou o sistema full. Então, olha isso, a gente vai implantar numa empresa que é, vamos fazer um traço bem simples, serviço. Ela não vai ter ordem de produção. Só que hoje, o que a gente busca fazer é apresentar o sistema como um todo e falar, olha, o sistema também tem ordem de produção, o sistema também faz isso. Então, antes de entender o cenário dele, a gente apresenta a ferramenta. A gente entende a empresa, que é o skill. E depois disso, a gente treina para que esse funcionário mude a cabeça dele e enxergue o valor do projeto. Senão ele não vai conseguir, ele vai ser uma barreira enorme para a gente. Então, assim, é muito próximo esse projeto de vocês do nosso, assim, é impactar e agregar valor, senão o cara não vai colaborar. Não adianta nada você ir lá e vender o seu RP com todos os produtos que aquela pessoa, que aquela empresa possa usufruir, se eles não utilizarem, se eles não fizerem uso da tua plataforma, se eles não fizerem a vivência disso dentro da empresa, né? Quando você vende um produto, a empresa ela precisa comprar não só o produto, ela precisa comprar a vivência daquele produto. Né, mudar o engajamento daquelas pessoas. E a LGPD é a mesma coisa. Ele tem que chegar ao valor, né? A gente, quando vai por um RP, um processo, a gente sempre busca começar do nível operacional, o tático, depois estratégico. Porque o estratégico está muito longe do operacional. E eles têm a visão romântica do negócio. Quando você desce no tático, ele está um pouco mais real ali. Mas ele ainda enxerga algumas coisas da forma com que ele quer enxergar. E ele faz que enxergou, foi uma vista grossa. Quando você vai para o operacional, é onde o negócio acontece. Então a gente sempre começa numa fase de treinamento de baixo para cima, ao contrário. Lá atrás, nós começávamos sempre da diretoria, o nível estratégico, e vinha descendo. Hoje a gente tenta, porque nem sempre é assim, é o que você falou. Se o cara que está liderando o projeto do lado da empresa não comprar a ideia, é impossível. Então a gente tenta sempre impactar esse cara e depois começar lá embaixo na operação e vir gerando todo esse processo. Então a gente cria um mapa hoje, muito parecido com o trabalho que vocês fazem hoje, a gente viveu com vocês isso daí, então a gente cria um mapa que esse é o processo que está sendo feito hoje, é o tal do as-is da vida. Olha, nós deveríamos ir aqui, um to be, e isso aqui é o que vocês, o should be, é o que vocês acham que está acontecendo. Então preciso da ajuda de vocês, porque eu não tenho poder para mudar. Eu vou conduzir vocês no melhor caminho, mas eu não consigo obrigar, porque eu não sou o dono. Eu sou um prestador de serviço. Mas foi numa reunião ontem, né? E eu falei, estava toda a diretoria da empresa, uma empresa grande, toda a diretoria, e eu disse exatamente com essas palavras. Sim. O meu papel eu estou fazendo, que é prover uma ferramenta de alta tecnologia e que tudo que vocês estão pedindo não faz. Está pronto. Agora, se vocês vão usar ou não, já não é problema meu. Porque eu não tenho como obrigar os caras a usarem. Agora, tá lá. Funciona? Funciona. Na matriz, funciona impecavelmente. Nas filiais não estão usando por quê? Eu não tenho como, e nem como apontar. Eu acho que na LGPD é muito parecido. Sim, a gente tem gatilhos muito parecidos, né? Dentro dessa tua vivência, você ainda tem ali o ponto positivo, digamos, bem favorável, onde você consegue facilmente dar valor, monetizar o teu produto. Né, e falar, olha, se você fizer tudo como eu estou falando, você vai poder chegar neste universo aqui e isso vai impactar no teu faturamento, na tua produtividade efetiva dentro daquela empresa. Quando a gente fala em proteção de dados, eu não consigo monetizar isso. Então, a única forma que eu tenho de chegar para aquela empresa e transformar aquilo em valor é mostrando para ela qual é o impacto de proteção de dado efetivamente.
dentro daquele negócio e dentro da tua vida. Um dia eu cheguei para dar um treinamento e era um treinamento numa indústria. E o presidente da empresa, ele é uma indústria de bebida, ele quis fazer o treinamento para a parte ali produtiva dentro do setor produtivo. Então, eles montaram, né, toda uma estrutura para que o treinamento fosse lá dentro. E das pessoas ali do setor produtivo olhou para mim e falou assim, doutora, isso aqui é uma bobagem. Porque eu nem tinha começado o treinamento. Isso aqui é uma bobagem. Tava lá, né, um painel bem grande, LGPD, enfim. Ele falou, isso aqui é uma bobagem. Eu não trabalho com dado, eu não faço nada disso. Meu negócio é aqui na produção. Por que eu tenho que participar de um treinamento como esse? Eu olhei para ele e falei, o senhor já imaginou se a gente tirasse todos os dados e informações do mundo, o que aconteceria com o mundo? Ele ficou me olhando. Eu falei, nem contratado o senhor teria. Teria sido, né? Porque a gente não conseguiria te contratar. Né? Eu preciso dos seus dados para te contratar. Não tenho dúvida. Falei, viu, o senhor usa celular? Uso. Falei, olha só, vou dar um exemplo para o senhor, só para o senhor ver se proteção de dados para o senhor, quando a gente fala lá, né, invasão à privacidade, à intimidade, se isso faz sentido para o senhor. Se não fizer sentido, tá tudo bem, o senhor tá dispensado do treinamento, todo o setor produtivo. Ele olhou para mim e falou, então tá fácil, qual é a pergunta? Falei, olha só, vamos para um exemplo prático, efetivamente. Você chega na loja comprar um celular, certo? A pessoa que te vende o celular efetivamente, ela fala para o senhor que o seu microfoninho do celular vai ficar ativo? Ele ficou me olhando. Que microfone? Tem um microfone lá no seu celular. Aí o senhor olha para sua esposa e fala assim, nossa, bem, eu precisava trocar meu carro. Passa um tempo, o senhor abre lá o seu Facebook, chove carro. É propaganda de carro para todos os lados. Abre o seu Instagram, chove carro. Abre qualquer plataforma ali de notícia, chove anúncio de carro. Não é Deus lhe mandando uma luz e falando, amado, é a hora de você trocar de carro. Não. Isso é impulsionamento. É onde as pessoas têm acesso às suas necessidades através da invasão à sua privacidade, à sua intimidade. Então, proteção de dado não é só para o seu trabalho. É importante que o senhor saiba que isso existe, que existe uma invasão à nossa intimidade, à nossa privacidade, e que por essa razão a LGPD existe. Para garantir que isso não aconteça mais, que a empresa haja com transparência. Quando eu falei aquilo, ele mudou a cara dele e falou, nossa, eu não sabia que isso acontecia. Eu falei, então senta aí, escuta os outros exemplos que o senhor vai ver como proteção de dados é importante. E foi um treinamento muito gostoso, e com pessoas que não tratam dados, né, no seu ambiente, ali na forma, no setor produtivo. Então isso é de extrema importância, de extrema relevância, mostrar o valor. Às vezes a gente consegue monetizar isso e mostrar para aquela empresa, né, que a gente vai ter um retorno financeiro efetivamente. Mas às vezes quando a gente mostra para aquelas pessoas que fazem parte do dia a dia que isso é um valor e um valor para a sua pessoa e para o seu trabalho, as pessoas compram a ideia do seu projeto e se torna um projeto de sucesso efetivamente. Como tá o mundo com relação a isso, né? Nós no Brasil estamos trabalhando LGPD, acho que é uma realidade já. Muita gente achou que não aconteceria. Não, é uma lei que vai prorrogar, e chegou. Nós estamos vivendo isso. Como o mundo está em relação a isso aí? Outros países, outros continentes, como que está isso espalhado? A LGPD para o Brasil foi um grande mistério, né? Ela demorou muito tempo para entrar em vigor, efetivamente, aqui no nosso país. Muita gente lançou aí o slogan de LGPD não vai colar, né? Uma grande besteira isso. Quando eu falei que ia trabalhar efetivamente com proteção de dados, as pessoas falavam, viu, isso é falido. Sim. Esquece essa área, né? Mas existe uma pressão muito forte do mercado com relação à LGPD. A gente viu aí, há 2 semanas atrás, o anúncio do Facebook, do prejuízo de bilhões. Eles acreditam que vai acontecer um prejuízo estimado de 54 bilhões em virtude da tecnologia que a Apple lançou no iPhone, né? Vedando ali, então, o compartilhamento de dado daquele usuário, porque dado e informação movimentam o mundo. E intimidade e privacidade é um tema cada vez mais delicado no mundo, não no Brasil. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem a cultura de proteção de dados. A gente está plantando sementinhas para adquirir essa cultura. Outros países já respiram proteção de dados. A gente tem aí na Europa, a União Europeia, com multas altíssimas em virtude da não adequação, né, com fiscalização efetiva com relação ao tratamento de dado, principalmente para grandes empresas. A gente tem países se movimentando na revisão das suas legislações, né, no que pertine ali a proteção de dados. Então, proteção de dados não é um valor do Brasil, é um valor mundial.
E o Brasil se movimentou com relação à LGPD por uma pressão efetivamente do mercado. O Brasil é um país aí em ascensão, né? Dizem em ascensão. Sim. E a economia faz uma pressão muito grande para temas tão delicados como proteção de dados. Então, o mundo fala sobre proteção de dados. Não existe hoje nenhuma plataforma, nenhum site de notícia que você não abra e você se depare com uma notícia. A gente teve aí na Espanha o escândalo, né, de uma grande rede de supermercado onde fazia uso da identificação facial das pessoas, né, como forma ali de aumentar o seu consumo efetivo e verificar qual era o perfil efetivo dos seus clientes, né, com a aplicação de multas astronômicas na Espanha. Então, todos os dias, proteção de dados é notícia. No Brasil hoje, quem é o responsável por regular? Como que tá isso? É uma agência governamental? Hoje a gente tem aqui no Brasil a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? É um órgão de extrema importância, por quê? Porque ele vai fiscalizar e vai poder emitir normativos, como já fez agora no início do ano, né? Regulamentando que startups, microempresas e pequenas empresas também precisam estar adequadas a essa legislação. E um fato muito importante, nesse mês agora, o presidente da ANPD fez um comunicado com relação à legislação. Existia uma pressão muito grande, né, de nós, advogados, para a ANPD com relação às sanções. Quando vai acontecer a primeira multa no Brasil, as fiscalizações, né, como está tudo isso dentro da ANPD? E foi muito bacana o posicionamento do presidente, onde ele falou o seguinte: ele não vai comercializar proteção de dados. A intenção dele não é que as empresas se movimentem para essa adequação com medo de aplicação de multa. A empresa, ela precisa identificar que proteção de dados tem que ser um valor daquela empresa. Eu sempre gosto daquela frase, né? Seus dados, sua regra. A partir do momento em que você colocar isso como um valor na tua empresa, você vai conseguir trazer pessoas, né? Angariar ali mais clientes, trazer isso como um diferencial da tua empresa. Essa empresa respeita o seu dado, essa empresa respeita você. Sim. Eu acho que hoje, não no Brasil, no mundo, né, a ética ela tem sido e se mostrado cada vez mais importante para você consumir um produto. Você pega, por exemplo, aí, produtos de empresas que não são tão éticas, ou produtos de empresas que, sei lá, tiveram algum escândalo muito grave, que são canceladas. Então, acho que isso é um problema grave. Eu acho que talvez o que a ANPD está procurando é criar um selo, onde, como se fosse um selo verde. E olha, essa empresa tem proteção, tem transparência nos dados. Também tecnologia é que se tornasse um grande balcão de negócios após as multas. Mas é um posicionamento muito interessante isso. Muito interessante, reforçando a transparência, né? A partir do momento em que a tua empresa trabalha e atua com transparência, você consegue promover o teu negócio perante esse mercado. Nós hoje na Dev somos um operador de dados, certo? Porque na prática o nosso sistema é um SaaS, os dados não são meus. Eu simplesmente opero esses dados que o tratador, no caso, é o meu cliente. Como que esses dados são como que a LGPD enxerga, por exemplo, empresas que são de crédito, são financeiras? Existe uma regra especial para esse segmento da proteção de crédito, da proteção de fraude? Ou ela está dentro do mesmo pacote isso? Então, a LGPD ela não trabalha de forma segmentada. Ela cria regras para toda aplicação de negócio. Quando a gente fala em empresas, né, de crédito, enfim, principalmente porque elas promovem ali uma série de consultas, né, com relação aos titulares, isso é previsto na LGPD. Quando a gente trata um dado, a gente precisa justificar esse tratamento em bases legais, que a legislação traz, né? O famoso consentimento, que a gente também tem uma visão bem equivocada com relação a isso. Mas quando a gente fala especificadamente em financeiras, né, empresas automotivas, enfim, a consulta, o acesso, na verdade, à informação daqueles clientes, né, ele se justifica na proteção ao dado e no impedimento à fraude. Né? Se eu vou lá e busco um financiamento, por exemplo, aquela instituição ela precisa ter acesso às minhas informações. Primeiro, ela precisa garantir que aquela pessoa é a Anne. Não é? A gente não tem lá o reconhecimento facial hoje.
Então, esse acesso é permitido. Claro que a gente tem regras específicas também pelo Banco Central, em virtude desse acesso. A gente tem regras com relação à venda de dados dentro do Brasil, né? Como isso pode funcionar? Não é qualquer pessoa que pode abrir uma empresa e sair vendendo informação, né? Isso seria aí um ataque efetivo à LGPD. Então, existem regras específicas, mas isso hoje não é blindado. A instituição financeira, ela permanece com a possibilidade de realizar determinadas consultas. Uma dúvida minha agora, tá? Todo relacionamento bancário que eu tive ao longo de X anos, numa determinada instituição, o PenBank, na teoria, na prática também, vem para existir esse compartilhamento. Então, esse compartilhamento, na teoria, só existe a partir do momento que eu dou consentimento e, teoricamente, existe esse compartilhamento de crédito para tudo. Hoje, vamos supor, as instituições que coletam dados para proteção de crédito, a gente tem aí praticamente 2 bem grandes no Brasil, eles conseguem ter esses dados de forma transparente via instituição bancária? Ou como que eles conseguem tratar esses dados? Porque, na teoria, eu posso ir lá assinar um meu Serasa da vida e consulto o CPF do Matheus. Se não tiver liberado, eu consigo ter as informações. Como que isso funciona? Na teoria, eu não sou uma empresa que vou vender nenhum produto para ele, sou uma pessoa física. Então, a gente já teve até no início da LGPD no passado, né, sanções, por exemplo, com relação ao Serasa, onde o Serasa foi impedido até de vender determinados produtos, né, onde o judiciário entendeu que isso geraria uma infração, era uma infração, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. Uma coisa é a gente fazer uso de dados e informações para proteção ao crédito, para impedimento, por exemplo, de fraudes. Outra coisa, de forma bem diferente, é a gente utilizar esses dados para finalidades diversas. O Open Banking, por exemplo, é a possibilidade onde o titular tem de falar, olha, eu aceito que você compartilhe os meus dados. E isso é bacana porque fomenta negócio e fomenta ali toda aquela concorrência, diminuição de juros, né? Acesso a melhores condições dentro daquele mercado. Só que isso é possível com o consentimento do titular. Existe uma base legal dentro da LGPD que é muito discutida, e daí caberia um outro podcast para falar dela, que é o legítimo interesse. Então, grandes empresas fazem uso, né, de compartilhamento de dado com base no legítimo interesse. Só que o legítimo interesse, ele precisa ser testado efetivamente, porque esse interesse ele tem que ser legítimo e ele não pode atacar, ele não pode causar danos, né, à nossa intimidade e à nossa privacidade. E qual é o limite para a invasão à tua intimidade e à privacidade? É uma linha muito tênue. Por isso que para a gente usar o legítimo interesse, a gente precisa fazer um teste para saber se ele é legítimo. O legítimo interesse, por exemplo, não se aplica a nenhum tipo de compartilhamento ou utilização de dados vinculados aos dados sensíveis. Não se aplica legítimo interesse, porque a gente teria ali uma efetiva exposição daquele titular, né? E aí a gente teria atacado a nossa intimidade e a nossa privacidade. Então, o legítimo interesse é uma base muito discutida, e o que eu posso afirmar para vocês é: muitas empresas no nosso país ainda não estão adequadas a essa legislação. Algumas informam estar adequadas e não estão. A gente teve o vazamento agora do PagSeguro, vazamento de dado. O PagSeguro mandou e-mail para grande parte dos titulares. E o próprio e-mail não é condizente ao que diz a LGPD. E a gente está falando do PagSeguro, gente. Sim, não estamos falando de uma empresa pequena. Não é? Então, muitas adequações são feitas da forma equivocada. Por quê? A lei é nova. A gente ainda tem muita divergência de opiniões e conceitos, de aplicação de conceitos. No começo, as pessoas não falavam em consentimento para RH. Falava, olha, você faz lá um termo de consentimento, seus funcionários assinam e você pode tratar o dado e compartilhar com o escritório de contabilidade, ou seja lá o que for. Um dia eu levantei uma bandeira e falei, viu? Consentimento não é livre? Consentimento não tem que ser claro? Consentimento significa que eu dou se eu quero e se eu não quero, eu não dou. Sim. Então, se eu venho trabalhar na DV Coffee, o Bruno falar para mim, Anne, para você trabalhar aqui, eu vou compartilhar os seus dados com o meu escritório de contabilidade, porque ele faz o DP, certo? Eu vou olhar e falar, ah, não, Bruno, os meus dados você não vai compartilhar com o escritório de contabilidade. Eu posso fazer isso? Não, gente. Então é consentimento? Não, não é consentimento, porque eu não tenho escolha. Como é que o escritório te manda as informações? Que é uma dúvida. Como é que o escritório manda as obrigações acessórias para o governo se eu não compartilhar os seus dados que vão na obrigação? Então é o que eu falo, não é consentimento. É cumprimento de contrato, é cumprimento de obrigação legal. E essa obrigação legal você pode cumprir por si próprio, porque você é o controlador,
Ou você pode terceirizar isso para um operador. Para isso, a gente vai ter que ter um termo de tratamento de dados, estabelecendo as regras e falando lá para o escritório. Escritório, você só vai ter acesso a esses dados para cumprir essas obrigações. Você não pode utilizá-lo para nenhuma outra finalidade, certo? Então, a gente ainda tem muitos conceitos a serem discutidos dentro dessa legislação aqui no nosso país. Ô, Anne, até uma dúvida minha agora. Imagino que na LGPD um dos setores aí que mais impactados, marketing, setores comerciais, né, que possuem muitos dados sensíveis, e pensando aí no telemarketing. Eu particularmente adoro receber aquelas ligações de operadoras, me sinto tão querido com isso, nossa. Pensando nesse ponto de receber ligações de operadoras, eu notei que antes recebíamos ligações de números de celulares aleatórios, que até parecia que era alguma pessoa mesmo que estava me ligando, mas hoje existe um número padronizado para isso. Essas ações telemarketing, sofreu alguma adequação com isso? Não sofreu? E o porquê? Como que foi? Então, as ações de telemarketing, né, elas são passíveis aí de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, elas já deveriam estar adequadas, né? Afinal de contas, elas têm um acesso muito grande às nossas informações. Eu sempre gosto de falar que o telemarketing, ele não tem só o nosso nome, o nosso telefone, o nosso CPF. Ele tem toda a nossa ficha, efetivamente, com informações que a gente nem imagina que eles possuem, mas eles possuem. Então, a gente teve agora, né, a alteração, onde o telemarketing ele precisa ter um número específico, né, para estar um prefixo específico para nos ligar, o que nos dá a possibilidade de fazer bloqueios, né, aquela chamada. E a gente tem os nossos direitos de titulares. E a gente pode exercer esses direitos. Isso é muito importante. Então, se uma operadora, por exemplo, né, te liga, você não tem nenhum tipo, nunca teve contrato com essa operadora, ou você não deseja mais receber aquela ligação, você deve exercer o seu direito como titular. Tá, e como é que eu faço isso, né? Bom, você deve acessar a plataforma dessa empresa, o site dessa empresa, olhar lá o e-mail de contato, mandar um e-mail, porque o nosso direito do titular tem que ser um pedido formal. Eu preciso ter comprovações que eu realizei esse meu direito, né? Você vai pedir lá para eles, olha, recebi ligações, não sou cliente dessa empresa e gostaria de saber que dados vocês têm acesso, que dados vocês tratam. Essa empresa ela é obrigada a te informar quais são os dados que ela trata, como ela teve acesso, forma de compartilhamento, se ela compartilha isso às vezes com o próprio grupo econômico ali daquela empresa, né? E aí, no retorno, você vai poder dizer para ela, olha, como não sou cliente, nunca fui, gostaria que você excluísse os meus dados. Descarte eles. Exatamente, da sua base de dados. E essa empresa, ela é obrigada a cumprir isso. Agora, se essa empresa ela não cumpre isso e ela te torna ali a te ligar, mandar o WhatsApp ou mensagem, você pode promover ali uma denúncia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa denúncia não tem custo nenhum. Ou você pode mover processos, né? Você pode ir até o PROCON, se for uma relação de consumo, porque você teve um direito de titular afetado, né? Não cumprido. Você tem o juizado especial, que também não precisa de custas, também não tem honorários, também existe essa possibilidade, né? Ou a justiça comum. Então, é uma forma de exercer o nosso direito como titular. E é importante ressaltar que proteção de dados, ela também é abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor. Não é algo novo, né? Não é algo que a empresa precise respeitar a partir de agora. É algo que ela já deveria estar observando, né? Respeitar o limite da sua atuação. Se eu for fazer vou numa instituição, numa loja de atacado, por exemplo, e tento comprar um produto e solicito um crédito. Para que ele analise meu crédito, eu tenho que dar uma série de informações com a qual eu não concordo. E ele bloqueia esse crédito. Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer? Ou, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu fiz uma determinada compra e eu quero que descarte meus dados. Eu sei que aquilo que transitou nota fiscal, a gente conversou bastante sobre isso daí, quando eu transito uma nota fiscal, tem dados que são da Receita Federal que eu não posso descartar porque eu tenho que arquivar, prestar informação e assim por diante. Mas no caso onde eu quero saber como que eles chegaram naquela análise ou por que foi negado um crédito. Existe algo que pode ser feito? Vamos lá, a LGPD ela prevê o segredo de negócio. Cada empresa tem esse segredo de negócio, não tem? Lá dentro do banco a gente não tem uma classificação de rating. Exato. Nenhuma empresa é obrigada a te conceder crédito, porque cada empresa, cada instituição, ela tem a sua política de crédito. E cada política de crédito é feita com valores diferentes, com alçadas diferentes, com entendimentos diferentes, com aberturas diferentes. E isso é o chamado segredo de negócio. O segredo de negócio, ele não tem obrigatoriedade de ser aberto.
Até porque eu não tenho obrigatoriedade de conceder um crédito. Eu não posso fazer nenhum tratamento com base discriminatória. São pontos diferentes, tá? Perfeito. Mas, se você já teve qualquer tratativa com uma empresa e você busca a exclusão das suas informações, existem informações que vão poder ser excluídas. E essa empresa vai te passar essa informação. Vai falar, Bruno, olha só, esses dados eu posso excluir e vou excluí-los. Agora, esses aqui, eu preciso manter em arquivo, por quê? Porque eu tenho uma obrigação legal a cumprir. Exato. Por exemplo, o armazenamento de nota fiscal pelo prazo de 5 anos. Não é porque a tua empresa quer, é porque Sim. ela é obrigada a fazer. Né? Então, dentro da LGPD, a gente precisa vivenciar ali, identificar qual é o cenário de atuação daquela empresa, quais são as necessidades que aquela empresa tem para criar políticas que deem suporte efetivo ao atendimento também dos direitos dos titulares. Anny, para a gente ir caminhando já para o fim, eu acho que teria papo para falar horas aí. Quais são os papéis dentro da LGPD? Existe um operador, existe um tratador, existe um cara dentro da empresa que tem que ser o responsável por esses dados? Quais são esses papéis dentro da LGPD? Bom, dentro da LGPD a gente tem o chamado agentes de tratamento. O agente de tratamento a gente tem lá o controlador e a gente tem o operador. Controlador é quem detém efetivamente a informação, é quem tem um poder decisório, né? Vamos pegar aqui um exemplo prático que fica muito mais fácil, a DVCOF. A DVCOF, ela atua, né, fornecendo tecnologia para as empresas. Exato. Então, a DVCOF, ela é um agente de tratamento. Só que ela é um agente de tratamento no papel de operador de dado. Por quê? Porque ela realiza um trabalho em nome de uma empresa que a contrata. Perfeito. Essa empresa que a contrata é o chamado controlador. Então, a DVCOF dança a música que o controlador toca. Exato. Ok? Perfeito. E aí a gente tem os titulares de dados. Os titulares de dados são aquelas pessoas que a gente tem acesso aos dados e às informações. Agora, é sempre importante a gente ressaltar que a gente pode ser controlador e também pode ser operador. Dentro da DVCOF, vocês são operadores no que tange a prestação de serviço que vocês realizam, mas perante os colaboradores da DVCOF, vocês são os controladores, né, dos dados desses titulares. E aí vocês podem terceirizar, por exemplo, para um escritório de contabilidade que vai se tornar um operador. Então, dentro de uma empresa, a gente sempre vai ter determinados ali papéis específicos com relação ao controlador e operador. E é muito importante que a gente saiba quem é o controlador e quem é o operador para definir especificadamente quais são as responsabilidades e as limitações de cada um. Porque hoje a gente tem uma discussão muito grande com relação ao compartilhamento dessas responsabilidades. Até onde a DVCOF é responsável pela segurança da informação dos dados daquele controlador. Correto. Isso é muito importante que tenha essa previsão em contrato. Os níveis de segurança, né, as suas responsabilidades e limitações. Quem é o DPO? O DPO, aqui no Brasil, a gente falamos de DPO em virtude da GDPR, mas o nome no Brasil é o encarregado de dados. O encarregado de dados, ele é uma pessoa que se torna responsável efetivamente pela adequação e pela segurança da informação dentro daquela empresa e por toda a comunicação, né, com titulares de dados e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Detalhe, nem toda empresa precisa ter encarregado de dados. Né? Quando eu cheguei aqui, acho que o Matheus ou alguém me perguntou: você faz o trabalho de pós-projeto? Né? Eu sempre falo, a gente precisa ter uma atuação transparente, uma atuação muito ética. Então tem empresas que não têm necessidade de ter um encarregado. Né? A atividade que ela realiza não comporta um encarregado de dados. E aí seria justo eu cobrar para ser encarregado de dados? Sim. Não, adoro dinheiro, mas também a gente tem que ser ético, né? Então o encarregado de dados é aquela pessoa que a empresa elege, ele pode ser alguém que trabalha na empresa, existe uma discussão com relação a isso, tá, gente? Nem sempre o encarregado pode ser um funcionário da empresa. Da empresa, imagina. Tá? Por quê? Como é que você vai chegar lá pro presidente da empresa e falar, viu, você não pode fazer desse jeito. Não é bem assim. Né? A gente não tá para isso aqui. Então, o encarregado normalmente é uma pessoa contratada, um terceiro, que tem ali um conhecimento jurídico e normalmente, dependendo do porte da empresa, vai ter que ter um outro encarregado também que tenha conhecimento de tecnologia para garantir ali que essa empresa se mantenha adequada efetivamente. Ele vai atender os direitos dos titulares e também vai fazer toda a ponte de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Anny, esse bate-papo assim, foi muito esclarecedor para mim e eu acho muito válido a gente deixar aí uma provocação para quem está assistindo a gente. O que você falaria para provocar esse empreendedor ou até mesmo as pessoas que são portadoras dos dados sensíveis a se ligar mais, a prestar mais atenção e pensar mais com carinho na LGPD?
Qual que é a sua provocação a isso? Bom, quando a gente fala em proteção de dados, né, existem N formas da gente provocar aquela pessoa. E como falei aqui, o podcast inteiro, para mim, proteção de dados é um valor. Ela precisa ser um valor. Então, para a gente enxergar o valor, a gente precisa entender qual é a necessidade de eu me importar com proteção de dados. Talvez para a nossa geração seja um pouco difícil a gente entender por que é tão importante falar em proteção de dados. Por que isso não é algo da geração mimimi? Nós não nascemos na era digital. Nós vivenciamos a era digital. Nós estamos nos acostumando com essa era digital. Né? Eu costumo falar, nossa infância foi aonde? Na rua, brincando de carrinho de rolimã, aprendendo que as pessoas são diferentes, aprendendo a se comunicar. Hoje, essa geração de hoje, eles nascem no mundo digital. E é por isso que dentro da LGPD, no artigo 1º, ela fala ali, né, da garantia, da intimidade, da privacidade, com o intuito de preservar o livre desenvolvimento da personalidade daquele indivíduo. E isso é muito profundo, porque até que ponto essas crianças que nascem hoje nesse mundo digital vão poder ser livres efetivamente para promoverem as suas escolhas. Afinal de contas, o mundo digital é muito fácil da gente entrar nele e não sair, de viver uma realidade que não é nossa. Então, proteção de dados faz parte da nossa vida. Os nossos dados e as nossas informações pertencem hoje às empresas que a gente não tem nem ideia que tiveram acesso às nossas informações. Trazer proteção de dados para dentro da tua empresa como uma forma de valor é respeitar o teu cliente final, é respeitar o teu colaborador, é respeitar essa nova geração e mostrar para eles que tecnologia é muito importante, tecnologia é muito legal, tem um benefício surreal, mas existe o lado negro da coisa. E por isso que respeitar a intimidade e a privacidade do indivíduo se tornou um direito constitucional e algo que tem que ser um valor efetivo para a tua empresa. Vivenciar a proteção de dados é um sinal de respeito ao titular de dados. Perfeito. Eu acho que esse assunto se estenderia aí para 2, 3 episódios de podcast, com certeza. Bruno, tem mais alguma dúvida? Não, Anny, o que eu gostaria de agradecer você estar aqui conosco. Eu acho que concordo com você nas suas palavras. A LGPD ela não é uma obrigatoriedade, não é porque é jurídico, deve ser um sentimento, deve ser uma forma de ética dentro dos negócios. Hoje em dia, eu acho que dados, de forma isolada, eles não são tão críticos. Mas muitos dados pessoais e sensíveis junto se tornam informações. E informações pode se tornar extremamente poderoso, porque a informação move o mundo. Então pode influenciar numa eleição, pode influenciar num cancelamento, pode influenciar numa tendência de consumo e muitas vezes gerar uma confusão psicológica, mental, social, causando uma convulsão no final das coisas aí. Então, eu acho que dados pessoais, quando tratados de forma inteligente, perfeito. Mas quando tratados de forma do lado negro, pode se tornar uma ferramenta muito poderosa. Então, eu acho que tem que ser ético. Então, obrigado pelo tempo aqui. Eu acho que queria deixar um aviso para todos os nossos clientes, parceiros. No final, a gente vai deixar o contato da Anny. Fez um trabalho fantástico na DevCoffee. A gente tem contato com muitas empresas aí que tentaram fazer adequação e não conseguiram. Eu acho que vale um bate-papo com ela. Não é porque ela está aqui. Mas é isso. Obrigado por vocês estar acompanhando. Obrigado, Anny. Bola está contigo, Matheus. Muito obrigado, Anny. Foi um prazer conversar com você. Foi muito esclarecedor. E é isso, pessoal. Para mais conteúdos aí, se inscreva no canal, curta o vídeo aí, compartilhe e aguarde os próximos episódios. Valeu, pessoal. Até a próxima.